Olá, meu amigo, olá, minha amiga, paz e graça para você em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Eu sou o pastor Matusalém Especialista e hoje eu vou deixar detalhes importantíssimos sobre a rainha Jezabel. Pessoal, eu vou deixar detalhes que a maioria dos estudiosos ainda não comentaram. Portanto, pegue o papel e a caneta para fazer todas as anotações sobre Jezabel. Até porque eu vou deixar pérolas importantíssimas. Por exemplo, eu vou estar falando nesse vídeo os 3 significados do nome Jezabel, sobre o pai de Jezabel, a mãe de Jezabel, os irmãos de Jezabel. Eu vou deixar detalhes também sobre os filhos de Jezabel, as obras de Jezabel. Também eu estarei falando, pessoal, sobre a idade de Jezabel. E o mais importante que eu estarei falando nesse vídeo é sobre a morte de Jezabel. Por exemplo, quem matou Jezabel? É uma pergunta que não quer calar. Quem matou Jezabel? Não é verdade? Como Jezabel morreu? Onde Jezabel foi enterrada? E por que os cachorros ou os cães não comeram os olhos, a boca e as palmas das mãos e dos pés de Jezabel? Por que que os cachorros não comeram essas partes de Jezabel? Você sabe? Não sabe? Então, meu amigo, pegue o papel e a caneta, chegue bem pertinho, se assente para fazer todas as anotações. Porém, antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o like, curtir os meus vídeos e ativar o sininho para receber novas notificações. Até porque existe um ditado que diz o seguinte: uma mão lavada lava a outra. Eu te abençoo através do conhecimento e você me abençoa se inscrevendo no meu canal, divulgando os meus vídeos para mais alguém. Até porque você que está me assistindo agora é um membro, ou talvez um missionário, um obreiro da igreja. Talvez você seja um pastor, não é verdade? Um bispo, um apóstolo, não é verdade? Um professor de teologia. Quem você é? Ou qual é a sua função no ministério que Cristo tem desincumbido na sua vida? Então, se você é um obreiro, você precisa saber de tudo isto. Você precisa saber de tudo isto e muito mais. Portanto, meu amigo, é muito importante você assistir esses vídeos até o final, porque alguém pode fazer uma dessas perguntas para você e, de repente, você não consegue responder. Então, meu amigo, assista o vídeo para você ficar inteirado, sabendo de tudo sobre Jezabel. Você vai precisar saber de tudo isto para explicar, para ensinar para mais alguém. Tá bom? Lembrando sempre que muitos detalhes têm o apoio bíblico e outros detalhes têm o apoio histórico, tá bom? Porque a Bíblia não fala todos os detalhes. Porque a finalidade da Bíblia Sagrada não é apresentar todos esses detalhes sobre Jezabel, até porque Jezabel era uma mulher dedicada, né, ao diabo, aos deuses. Então, a Bíblia Sagrada tem um propósito maior, de apresentar a obra de Deus e a salvação na pessoa de Cristo. Porém, a história deixa todos os detalhes para nós, tá bom? Então vamos começar, pessoal, o nosso estudo falando agora sobre Jezabel. E o primeiro detalhe, pessoal, é o seguinte: a história de Jezabel, principalmente sobre a morte de Jezabel, você vai encontrar no livro de 2 Reis, capítulo 9, versículo 30. Já fez a anotação? 2 Reis, capítulo 9, versículo 30. Você vai saber tudo sobre a morte de Jezabel, tá bom? O nome de Jezabel, em hebraico, significa castra. É muito forte. E o nome de Jezabel em grego significa entidade. E em latim, o nome Jezabel significa legião. Observe, pessoal, que esses detalhes são pérolas, tá bom? Até porque, dentro da teologia hebraica, o nome Jezabel
pode significar um clã ou uma matilha. Exatamente. O nome Jezabel, popularmente falando, significa clã ou matilha. Entendeu? Só que no original hebraico é castra. Em grego é entidade. E em latim é legião. Já fez essas anotações? Pessoal, tem que anotar, porque poucas pessoas sabem desses detalhes aqui no Brasil. Poucas pessoas. Portanto, meu amigo, esses detalhes são de suma importância para o teu elevo espiritual, é claro, dentro do teu ministério do conhecimento. Tá bom? Então, pessoal, vamos falar agora sobre o pai de Jezabel. Porque a Bíblia diz que o nome do pai de Jezabel se chamava Itu-Baal. Tem uma tradução que chama Etu-Baal. E outra tradução significa Itu-Baal. E essa palavra Itu-Baal significa aquele que está lado a lado com o Deus Baal. E quem é o Deus Baal? Pessoal, o Deus Baal é o Deus Sol, o planeta Sol, esse Sol que você conhece. Então, os judeus ímpios, ou a maioria dos cananitas, adoravam o Sol como Deus Baal. E também adorava a Lua como uma deusa chamada Aserá, ou Acera. Isso aqui, pessoal, é muito forte, porque segundo a cultura de Jezabel, segundo a questão cultural e religiosa, Baal, que era o deus Sol, se casou com a Lua, que é Acera, ou Aserá. E então, esse deus Baal, unido com a Lua, gerou vários filhos, que são as estrelas que você conhece hoje, Plutão, Saturno, Mercúrio, e etc, etc, etc. Então, cada um desses planetas é considerado um filho de Baal, com a Lua, entendeu? Então, pessoal, tudo isso eu vou deixar em meus livros, porque aqui nesse vídeo não dá para falar tudo. O objetivo maior desse vídeo é falar sobre Jezabel. Então eu não poderei falar tudo aqui sobre o pai de Jezabel, os irmãos de Jezabel, entendeu? Eu não vou poder falar tudo para o vídeo não ficar muito grande. Mas em meus livros eu vou deixar tudo isso. No final do vídeo eu vou apresentar os livros para vocês, tá bom? Então agora, pessoal, eu estarei falando sobre a mãe de Jezabel, porque o pai de Jezabel se chamava Itu-Baal, né? O pai de Jezabel, Itu-Baal, que significa aquele que trabalha lado a lado com Baal. Etu-Baal, lado a lado com Baal. Ou aquele que significa costela de Baal, adjuntor de Baal, entendeu? Então, esse nome Etu-Baal tem 4 significados. Em meus livros eu deixo todos os significados, tá bom? Porque agora, pessoal, eu estarei falando sobre a mãe de Jezabel. Porque a Bíblia não fala o nome da mãe de Jezabel. A Bíblia não fala o nome da mãe de Jezabel. Porém, a história babilônica, por exemplo, diz que a mãe de Jezabel morreu prematuramente. A mãe de Jezabel foi para uma guerra contra os sírios. E você conhece a história dos sírios por causa de Naamã. Você conhece a história de Naamã, o leproso? Já ouviu falar de Naamã, aquele leproso? Então, foi Naamã que matou a mãe de Jezabel. Isso aqui é muito forte. Poucas pessoas sabem disto, tá bom? Poucas pessoas sabem desse detalhe, que Naamã, o leproso, matou Acabe. Naamã, o leproso, matou a mãe de Jezabel. E Naamã, o leproso, também matou Obadias, que era o esposo da viúva do azeite, que Eliseu multiplicou. Aquela viúva de Suné, ela perdeu o esposo. Então, foi Naamã, o leproso, que matou. Meu amigo, isto são pérolas que você não encontra no Google, no Facebook, no YouTube, não encontra em canto nenhum. Pode procurar nos melhores livros do Brasil, que você não vai encontrar essas pérolas. Não encontra. E aí você vai perguntar, pastor Matusalém,
Onde eu vou encontrar essas pérolas? Pessoal, em meus livros, tá bom? Em meus livros, você vai encontrar todas essas pérolas. E a mãe de Jezabel morreu prematuramente. Eu já falei para vocês que a Bíblia não fala o nome da mãe de Jezabel, que Naamã matou. Tá bom? A Bíblia não fala. Mas eu procurei na história e também eu não encontrei uma fonte saudável, podemos dizer assim, que contasse o nome da mãe de Jezabel. Eu encontrei, na verdade, algumas especulações ou alguns detalhes sem fundamentos históricos para dizer que o nome da mãe de Jezabel se chamava Jabel ou Ravina. Então, temos aí, baseado em algumas especulações, que o nome da mãe de Jezabel, era Jabel, uma grande do deus Baal. Exatamente, a mãe de Jezabel era uma grande sacerdotisa. Então, o pai de Jezabel era sacerdote, ou sumo sacerdote. A mãe de Jezabel era uma suma sacerdotisa. Então, o pai de Jezabel, chamado Etubaal, trabalhava para Baal. E a mãe de Jezabel trabalhava para Aserá, que era a deusa lua. Entendeu? Por isso que Jezabel também era uma sacerdotisa. Segundo os Midrashes, Jezabel era uma suma sacerdotisa. Então, pessoal, Jezabel desempenhava uma função de alto nível, como suma sacerdotisa de Baal, que governava, né, segundo a cultura, Baal, o deus sol, governava o tempo, entendeu? Governava as nuvens, governava a chuva, o calor, é Baal, o deus sol, entendeu? E Aserá, que era a lua, governava as 4 estações. Vamos continuar aqui, pessoal, falando sobre a mãe de Jezabel. Então, a mãe de Jezabel, chamada de Jabel ou de Ravina, morreu prematuramente com 40 anos de idade, segundo algumas fontes sem fundamentos históricos, entendeu? Essas fontes estão em alguns livros e eu não encontrei a raiz original dessa história. Portanto, quando a Bíblia não diz com clareza, não podemos dizer com certeza, entendeu? Quando a Bíblia não diz com clareza, não podemos dizer com certeza. Então, esses detalhes vão ficar no campo das especulações, entendeu? Mas vai servir aí para você ter a ideia histórica sobre a mãe de Jezabel. Pessoal, e agora eu estarei falando sobre os irmãos de Jezabel. Jezabel tinha 3 irmãos. Nesse vídeo, não tem como eu falar tudo sobre os 3 irmãos de Jezabel. Não tem. Porque olha quantos detalhes eu tenho no meu rascunho. São dezenas, pessoal. Dezenas de detalhes. Por isso, você vai precisar comprar os meus livros para aprender todos esses detalhes. Só que são todos esses detalhes e muito mais. Tá bom? Vamos então, pessoal, aqui continuar falando sobre Jezabel. Os irmãos, não é verdade? De Jezabel. Jezabel não tinha nenhuma irmã. Jezabel só tinha 3 irmãos. Tá bom? Porque o pai de Jezabel, que era Etubaal, era um sumo sacerdote. E o sumo sacerdote poderia se casar somente com uma mulher. Entendeu? Então esse sumo sacerdote, pai de Jezabel, chamado Etubaal, só tinha uma mulher. Entendeu? Chamada de Jabel ou de Ravina. E só teve 3 filhos. Ou seja, só gerou 3 filhos. E o nome do primeiro filho é Baal-Azer II. Baal-Azer II. Este é o nome do primeiro irmão de Jezabel. Porém, pessoal, o nome dos outros irmãos de Jezabel eu vou deixar em meus livros, tá bom? Porque agora vamos falar sobre o esposo de Jezabel.
todo mundo sabe que o esposo de Jezabel era o rei Acabe de Israel. Morava em Samaria. Então, Acabe, rei de Israel, Acabe era um judeu. Acabe era judeu, rei de Israel, entendeu? E Acabe formou uma aliança com o pai de Jezabel, Itubaal. E então, Itubaal deu Jezabel como esposa a Acabe. Então, Jezabel entrou em um pacote político, podemos dizer assim, entendeu? Então, pessoal, o rei de Tiro, Itubaal, fez aliança com Acabe para lutar contra Naamã, contra os sírios, para vingar a morte da esposa de Itubaal, entendeu? Então esse rei de Tiro, Itubaal, fez uma aliança com Acabe e falou: olha, Acabe, eu te dou a minha filha Jezabel e você vai fazer uma aliança comigo, vamos destruir Naamã e o seu exército, porque Naamã matou a minha esposa. Então Jezabel entrou aí nesse pacote. Não dá para falar tudo aqui, mas em meus livros eu vou deixar mais detalhes para você. É necessário você assistir esse vídeo várias vezes para ter a compreensão, anotar tudo direitinho aí, que vai dar certo. São muitas pérolas importantíssimas que dá para fazer um livro. Na verdade, aliás, em meus livros eu estou deixando aí todos esses detalhes para você. Então, pessoal, vamos falar agora sobre as obras de Jezabel. Jezabel, na verdade, era uma suma sacerdotisa de Baal e de Aserá. Jezabel, pessoal, levantou 450 profetas para Baal e 400 profetas para Asera. Entendeu? Jezabel, em Israel, levantou 400 profetas para o deus Baal, que era o sol, e 400 profetas, em sua maioria femininas, para a deusa Lua, que era chamada de Asera, ou de Aserá. Então essa Jezabel tinha, entre homens e mulheres, profetas e profetisas, 850 profetas. Pessoal, 850 profetas. 450 de Baal e 400 de Asera, ou de Aserá. Isso aqui é muito forte, tá bom? Essa Jezabel, pessoal, era muito terrível, não é verdade? Ela realmente levantou esta religião de Baal em Israel e ganhou 70 mil alunos. Jezabel tinha 70 mil alunos. E outro detalhe, pessoal, a maioria dos 850 profetas de Baal e de Asera eram assalariados, entendeu? Então Jezabel era considerado uma anticristo feminino. Jezabel era uma anticristo feminino. Até porque, pessoal, que no tempo de Jezabel não podia comprar e nem vender se não fosse filiado a Baal. É por isso que os profetas daquela época de Jezabel eram alimentados dentro das covas, porque todos corriam, né? Não podia comprar nem vender no tempo de Jezabel. Só se você recebesse uma ou no braço, na mão. Entendeu? Ela era realmente um anticristo. A tatuagem de Jezabel era um emblema do sol. Um logomarca, né? Uma imagem do sol. Então você esquentava o ferro quente no fogo, e aí você emprestava a sua mão e alguém ferrava a sua mão com ferro quente, com a imagem do sol. Entendeu? Com a imagem do sol. É por isso que, se você ler a história, Jezabel morreu com 66 anos de idade. Jezabel morreu com 66 anos de idade. Porque o número do anticristo é 666. E o número de Jezabel era 66, que era considerado o deus Baal, o deus Sol, naquele tempo. Entendeu? Então, pessoal, Jezabel e o anticristo tem tudo a ver. Entendeu? Se o anticristo aparecesse hoje, ele procuraria uma Jezabel, uma feiticeira, para se casar. Entendeu? E dessa relação, pessoal, vai nascer o quê? Nada que presta, não é verdade? Então, pessoal,
Esses detalhes aqui são para títulos de informações. Pessoal, esses detalhes que eu estou deixando são para títulos de informações. Não adianta você chegar lá na sua igreja e pregar sobre esses detalhes. Porque o teu pastor não vai aceitar. Porque o teu pastor talvez não conheça essa história. Entendeu? O teu pastor não conhece essa história. Aí você chega na igreja pregando tudo isso. O que vai acontecer? Vai receber uma disciplina. Não é verdade? Por quê? Porque você tem que pregar para quem conhece a história. Se os teus ouvintes não conhecem a história, você tem que pregar o quê? Aquilo que eles conhecem. Né? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, pessoal, você tem que entender que criança se alimenta com leite. Criança se alimenta com leite. Então você vai aplicar o leite para os ouvintes da sua igreja. Agora, quando você estiver fazendo a faculdade, elaborando um livro, pregando no meio de doutores, aí você vai soltar as pérolas. Entendeu? Então você tem que ser bem cauteloso. Tem que ser cauteloso. Tá bom? E aí, pessoal, vamos continuar falando aqui sobre Jezabel. Jezabel se casou com Acabe com 30 anos de idade. Olha aí, pessoal. Jezabel se casou com 30 anos, depois da sua formatura. Depois que Jezabel, com 30 anos de idade, ela se casou com Acabe. Olha aí, pessoal. E ela ficou 22 anos morando com Acabe. Pessoal, 22 anos morando com Acabe. Aí Acabe morreu. Acabe morreu. O esposo de Jezabel morreu. Naamã, o leproso, matou Acabe. E Jezabel ficou viúva. Jezabel ficou viúva. E aí você vai me perguntar agora, pastor Matusalém, Jezabel ficou viúva por quantos anos? Você sabe? Olha aí, pessoal. Por quantos anos Jezabel ficou viúva? Você não sabe? Essa pérola eu vou deixar em meu livro. Tá bom? E aí, pessoal, Jezabel morreu com 66 anos de idade. Tá bom? Jezabel morreu com 66 anos de idade. E aí vai surgir outra pergunta aqui. Quem matou Jezabel? Pessoal, quem matou? Diz que Jezabel estava em seu palácio, em uma torre alta. E aí, um rei, por nome Jeú, mandou que alguém jogasse Jezabel lá do alto da torre. E Jezabel foi jogada de lá de cima. Quem jogou Jezabel lá de cima, você sabe? Não sabe? Então, pessoal, quem jogou Jezabel lá de cima foram os eunucos. 3 eunucos de Jezabel. Entendeu? Segundo a história, esses eunucos eram homossexuais que viviam com Jezabel. Porque você sabe que Jezabel era uma idólatra de Baal. Entendeu? E o culto para Baal e Aserá era formalizado com prostituições e sexualidades. E inclusive com essa questão aí de homossexuais. Então, os 3 eunucos de Jezabel, segundo a história, jogaram Jezabel lá do prédio, da torre. E Jezabel caiu lá de cima, na terra, no chão, no piso, entendeu? De betume. E então, pessoal, com esta queda, o corpo de Jezabel foi despedaçado em partículas. E a queda foi tão brusca, o impacto da queda foi tão grande, pessoal, que o sangue de Jezabel, as entranhas, explodiu e sujou todos os cavalos que estavam amarrados ali naquela região. Para você ter a ideia da velocidade que o corpo de Jezabel caiu lá de cima até o chão. Essa colisão, na verdade, foi tão impactante que as entranhas de Jezabel, né, foram colocadas para fora. E o sangue de Jezabel foi expandido nos cavalos. Você sabia disso?
que o sangue de Jezabel fez expiação pelos os cavalos que estavam ali amarrados em Jezreel, quando Jezabel caiu? Não sabia disso? E aí, pessoal, eu poderia trazer a história sumeriana para você, falando que depois que esses cavalos morreram, foram também levados para o inferno e etc, etc. Provavelmente você não conhece essa história, mas no mundo vindouro, no mundo espiritual, existem animais. Por exemplo, Jesus virá montado em um cavalo, lazão. Apocalipse 19, não é verdade? Então, se você buscar essa ideia midrashiana, você vai entender que tanto nos céus tem animais, como também no inferno tem animais. Até porque o próprio Elias foi arrebatado, não é verdade, em cavalos de fogo, mostrando para você e para mim que no mundo vindouro, tanto no céu como no inferno, existem animais, tá bom? Isso você pode ver em Apocalipse 9, fala sobre animais no inferno, e Apocalipse 19 fala de animais no céu, entendeu? Porque Jesus, quando estava aqui na terra, abençoou os animais. E o sangue de Jezabel também amaldiçoou os cavalos. O sangue de Jezabel. E aí esses cavalos foram amaldiçoados, etc, etc. Eu não vou deixar todos os detalhes aqui para você, porque são detalhes sistemáticos, entendeu? Que a maioria dos evangélicos não aceitam, mas é bíblico. A maioria dos evangélicos não aceitam que no céu tem animais, entendeu? Mas tem animais no céu. O diabo usa animais. Deus também usa os animais. Os porcos de Gadará, por exemplo, foi uma locomotiva do diabo, entendeu? Nabucodonosor, segundo a história, virou um lobo, ou um lobisomem, não é verdade? Então, assim, pessoal, eu deixo esses detalhes para você, mas a Bíblia vai deixando tudo isto e muito mais. Até porque Jesus montou em um jumento para entrar em Jerusalém. E depois esse jumento se transformou em um cavalo lazão, como o Apocalipse 19 fala. Então, o sangue de Jezabel serviu para amaldiçoar os cavalos. Entendeu? E o sangue de Jesus serviu para abençoar os cavalos ou os animais que estão nos céus. Isso aqui é muito forte porque fala de graça superior. Graça superior. Existem 3 tipos de graça. Tá entendendo? E eu estou falando da graça superior. Da graça que abrange e superabundou. Tá bom? Então, pessoal, Jezabel se casou com 30 anos. Ficou casada por 22 anos. Ficou viúva por... Quantos anos? Jezabel ficou viúva. Eu vou deixar em meus livros. E morreu com 66 anos de idade. Quem matou Jezabel? Então, foram os eunucos ou foi o rei Jeú? Porque Jezabel caiu do prédio? Sim. Quem jogou Jezabel? Os eunucos. Né? Os 3 eunucos jogaram Jezabel do prédio. Qual era a altura do prédio? Pessoal, qual era a altura do prédio, da torre? Não sabe? Eu vou deixar em meus livros. Qual foi a velocidade em quilômetros que Jezabel caiu lá de cima? Qual foi o impacto? A quantos quilômetros por hora Jezabel colidiu com o chão? Não sabe quantos quilômetros por hora foi a velocidade que Jezabel colidiu com o terreno, com o betume? Não sabe? Eu vou deixar em meus livros, tá bom? E aí, pessoal, onde Jezabel foi enterrada? Onde Jezabel foi enterrada? Então, a Bíblia fala que Jezabel caiu, só que ela ficou se debatendo. Era cheio de demônios, pessoal. Jezabel tinha demônio até na alma, podemos dizer assim. Entendeu? E aí, o rei Jeú, que mandou jogar Jezabel lá de cima, estava montado a cavalo com seu exército. Aí o rei Jeú falou o seguinte: pessoal, vamos passar por cima de Jezabel, porque Jezabel estava debatendo. Entendeu? Porque estava cheio de demônios. É igual aquela história do gigante Golias. Por que Davi cortou o pescoço do gigante Golias? Porque o gigante Golias, pessoal, recebeu uma pedrada a 150 km por hora, a pedrada que Davi lançou. 150 km por hora. No crânio do gigante.
E o gigante caiu no chão e ainda estava vivo. Aí Davi mandou arrancar a cabeça do gigante Golias, entendeu? Jezabel caiu do prédio. A quantos quilômetros por hora ela caiu? Não sabe? Vou deixar nos meus livros. Aí ela ficou no chão, foi despedaçada, mas ainda continuou viva. Jezabel caiu dessa altura toda, a quantos metros? Eu vou deixar no meu livro. Ela caiu no chão, o sangue esparramou para tudo quanto foi lado, o sangue de Jezabel, entendeu? E ela continuava viva, se debatendo, não morria, cheia de demônio. Aí o rei Jeú passou por cima com os cavalos e com as carroças, entendeu? E aí Jezabel, pessoal, foi toda destronada, que as carroças carregadas de ouro, de prata, passaram por cima dela com as rodas, né, de madeira, e aí o corpo de Jezabel ficou todo destronado para ver se morria. Jezabel deu trabalho para morrer, pessoal. Jezabel deu trabalho para morrer. Ali tinha muitos demônios. Era muitos demônios. Entendeu? E então, pessoal, depois que Jezabel ficou lá no terreno, fora na praça, entendeu? Da cidade de Jezreel, então o rei Jeú, depois de 3 horas de relógio, mandou sepultar Jezabel. Depois de 3 horas. Falou assim, olha, vai lá e vai sepultar Jezabel. Quando chegou lá para sepultar Jezabel, os cachorros, os cães, já tinham comido o corpo de Jezabel. Segundo a história, lá em Israel não tem animais. Os judeus não criam cachorros. Pessoal, os judeus não criam cachorros. Mas Jezabel criava cachorro, porque Jezabel não era judia. Jezabel não era de Israel. Jezabel era de Tiro, de Sidom, era uma cananita. Entendeu? Jezabel era filha de Cão. Você conhece Cão, filho de Noé? Então eu não vou, pessoal, contar toda a história, que não dá para contar aqui. Mas a Bíblia diz que Noé tinha um filho chamado Cão. Esse filho de Noé, chamado Cão, foi amaldiçoado. Entendeu? E foi de Cão que nasceu Jezabel. Você sabia que Jezabel é filha de Cão por descendência? Então, é por isso que Jezabel morreu e os cachorros comeram Jezabel. Porque Jezabel já vinha dessa descendência de Cão, amaldiçoada. Entendeu? Então, pessoal, essa Jezabel morreu e os cachorros comeram o corpo de Jezabel. E aí vai surgir uma pergunta forte. Por que os cachorros não comeram essas partes do corpo de Jezabel? Os olhos, as mãos e os pés. Pessoal, esses detalhes são de suma importância. E em meus livros eu vou deixar tudo isso, tá bom? Eu vou deixar os 3 motivos. Pessoal, olha para mim. Eu vou deixar em meus livros os 3 motivos pelos quais os cachorros de Jezabel não comeram os olhos, as mãos e os pés de Jezabel. Eu vou deixar em meus livros. Porque já passou do meu horário aqui no meu vídeo, tá bom? Então, pessoal, tem muitos detalhes aqui, olha, sobre Jezabel. Tem muitos detalhes. Porque no Novo Testamento, lá no livro de Mateus, capítulo 15, pessoal, olha para mim, no livro de Mateus, capítulo 15, fala sobre uma filha de Jezabel. Entendeu? Sobre a filha de Jezabel, endemoniada, lá no Novo Testamento, a filha por descendência. Mateus 15, entendeu? Então, em meus livros, eu vou deixar tudo isto. O nome dos pais de Jezabel, da mãe de Jezabel, o nome da descendência de Jezabel, até o Novo Testamento. Só em meus livros. Pessoal, e eu estou falando, pessoal, desses 3 livros. Do livro de Gênesis, olha aqui, 715 páginas. O livro de Gênesis, a revelação completa, 715 páginas, na promoção. Ligue agora para adquirir esse primeiro livro com 715 páginas. Livro A Revelação Completa de Gênesis, por Matusalém Especialista. Meu amigo, são mais de 1000 detalhes que a maioria dos estudiosos. E o segundo livro é o livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Meu amigo, esse segundo livro tem mais de 700 páginas. Aliás, são 720 páginas, repleta de detalhes importantíssimos.
em hebraico, aramaico, grego, latim, sumeriano, detalhes históricos que a maioria dos estudiosos brasileiros ainda nem sonharam em falar. E então, você vai adquirir esse material para conhecer detalhes que a maioria ainda não conhece, entendeu? E o terceiro livro, pessoal, é este livro aqui. Livro ministerial, A Olaria de Obreiros. Pessoal, o livro ministerial, A Olaria de Obreiros, com 514 páginas. Pessoal, 514 páginas. Então, assim, meu amigo. Então, meu amigo, adquira esses 3 livros. Os 3. Ligue agora. Anote o número que está aqui na tela do vídeo ou na descrição para comprar os 3 livros na promoção, tá bom? Na promoção. Você vai me mandar uma mensagem de WhatsApp agora para adquirir os 3 livros na promoção. Para também adquirir detalhes que a maioria não conhece. Até porque, pessoal, eu estou elaborando agora o 4º livro. Meu amigo, eu estou elaborando o 4º livro. Qual é o nome do 4º livro? É o livro de ouro do pregador absoluto, a glória do conhecimento. Já anotou aí? Livro de ouro do pregador absoluto, a glória do conhecimento. Esse ano 2022, eu vou lançar esse 4º livro para a glória de Deus. Os 3 já estão prontos, tá bom? Os 3 livros já estão prontos aqui. Agora, o 4º livro eu estou elaborando. Então, adquira esses 3. Olha a espessura, pessoal, dos 3. Tudo na promoção. Tudo na promoção. Adquira os 3 agora, já, e já se prepare para o 4º livro de ouro do pregador absoluto, a glória profundas. Águas profundas, tá bom? Águas profundas. Então, meu amigo, ligue agora mesmo. Eu estou aguardando a sua ligação. Ou mande uma mensagem de WhatsApp nesse número que está na tela do vídeo ou na descrição, tá bom? Que Deus abençoe. Se inscreva no meu canal, deixe o like, divulgue para mais alguém, tá bom? Divulgue, mande esse vídeo para mais alguém. Que Deus abençoe, estou no aguardo. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O 2º livro do pastor Matusalém Especialista já foi publicado e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No Livro dos Sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar.
São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 62994080257.